E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje um vídeo bem especial, um vídeo bem didático sobre o nascimento de Jesus, que é a comemoração do Natal. Só que esse vídeo é um vídeo completamente diferente do que você já viu e já aprendeu sobre o nascimento de Jesus, porque vamos falar sobre os registros dos evangelhos, né, em especial Lucas e Mateus, e vamos tentar organizar alguns fatos bem curiosos dessa narrativa do nascimento de Jesus. Então, eu queria que você curtisse o vídeo, compartilhasse e abrisse a sua Bíblia, porque vai ser muito interessante os pontos que vamos falar. Você está com a Bíblia, em mãos para você comparar aquilo que eu vou falar, tá? Que eu vou ensinar para você. Vai ser bem interessante. Então, vamos lá. Quando falamos do, do nascimento de Jesus, na Bíblia, a gente tem em especial, né, ou só neles, dois registros documentais, né, que seria o Evangelho de Lucas e seria o Evangelho de Mateus. Eu separei algumas coisas que acontecem em Lucas e separei outras coisas que acontecem em Mateus, né? Em Lucas, capítulo 2, verso 8, eu separei 4 itens aqui, né? 4 itens, eu vou lê-los com vocês. E em Mateus também tenho aqui mais 4 itens. Mateus vai focar em coisas que não acontecem em Lucas, e Lucas também vai focar alguma coisa que não acontece em Mateus, algumas coisas. O porém é que em algum momento desses registros da narrativa do nascimento de Jesus, né, toda aquela história com José, com Maria grávida, haverá pontos contraditórios e vamos tentar conversar sobre como harmonizar esses pontos e se é mesmo uma contradição. Então espero que você curta e goste do vídeo. Você vai que nessa listagem aqui, acho que a câmera está pegando. Na listagem de Lucas, no item 1, eu tenho José sai de Nazaré e vai alistar-se por conta do recenseamento. Preste atenção nisso aí que eu vou explicar. No item 2 de Lucas, nesse período, ou seja, no período do recenseamento, Maria já se encontrava prometida a José, já estava prometida em casamento a José, ok? Item 3 de Lucas. Chegou o tempo de nascer o menino, olha o verso 6, eu até destaquei aqui. Chegou o tempo de nascer Jesus. Item 4. Havia pastores trabalhando, ou seja, eles receberam, esses pastores, receberam a mensagem do anjo. A mensagem do anjo, ok? Lucas vai focar na narrativa a qual vai envolver pastores trabalhando, né, no campo, e Mateus vai focar nos magos. Então, vamos entender como é que se deu a cronologia dessas narrativas de um e outro evangelho. Já em Mateus, no item 1 de Mateus, eu tenho Maria estava prometida em casamento a José, né? Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ele faz questão aqui de dizer de quem ela tinha sido grávida, né? Havia ficado grávida. Item 2 de Mateus. Jesus nasce em Belém nos dias do rei Herodes. Opa! Eu tenho aqui uma informação que eu não encontro em Lucas, importantíssima. Os magos, eu não encontro os magos, essas personagens em Lucas, eu encontro exclusivamente em Mateus. Vindos do Oriente, opa, alguns estudiosos classificam essa região lá como a Síria, queriam saber onde estava o rei dos judeus, porque eles viram a sua o quê? Estrela. Olha só, uma região que não era a região da religiosa de Jerusalém, estava esperando, né, o nascimento do Messias. Muito interessante. E o item 4 de Mateus. Quando Herodes soube disso, ficou louco, né, perturbado, e começou a fazer uma busca para saber
onde o menino estava. Então agora aqui a gente vai refletir um pouco sobre esses dois registros narrativos dos evangelhos, que é muito interessante, é a verdadeira Páscoa. Vamos lá. Por que eu comecei logo por Lucas? Porque se você analisar no capítulo 2 de Lucas, o item 1 e o item 2, e analisar o item 1 e o item 2 de Mateus, eu não coloquei aqui isso aqui também está em Mateus capítulo 2, tá bom? Observa lá, capítulo 2. Capítulo 1 ao verso 18 ou verso 10, capítulo 2 também adiante, em Mateus. Se você observar o item 1 e o item 2 de Lucas e o item 1 e o item 2 de Mateus, você vai ver que eles estão comentando o início do nascimento de Cristo, a gestação, a promessa de casamento. Porque vejam bem, José saiu de Nazaré e vai alistar-se por conta do recenseamento. Vamos lá, vamos observar aqui a parte geográfica. Nazaré, quando você pega um mapa dessa época, do mapa geográfico, né? Dessas regiões no tempo de Cristo, você vai ver que Nazaré fica em cima, ao norte, e Belém fica ao sul. Então, Lucas registra que José ele sai de Nazaré, ao norte, 130 quilômetros de Nazaré para Belém. Nazaré ficava na região da Galileia e Belém fica na região da Judéia, né? O centro religioso, o centro comercial do Oriente Médio ali naquela época, ok? Então, Lucas registra no item 1. Capítulo 2, tá? Eu só aqui desenvolvi mais, sintetizei mais o que está sendo dito no capítulo 2 adiante. José sai de Nazaré e vai alistar-se por conta do recenseamento. Por que ele foi se alistar por conta do recenseamento? Você vai olhar no capítulo, você vai ver que ele é da tribo ele é da parte do sacerdócio de Davi e ele era de lá, original daquela região lá de Belém. Então ele, como o Império Romano estava fazendo um recenseamento de todos os habitantes ali, né? E quem comandava era o Império Romano, ele deveria vir de Nazaré para Belém, 130 quilômetros, imagina, né? Então, o primeiro item, né, cronológico que a gente poderia citar é esse aqui, o item 1, beleza? Presta atenção aqui. No item 1 de Mateus, Mateus traz alguns detalhes específicos da sua observação ou dos seus registros, né, do que está acontecendo ali naquela época. Ele traz que Maria estava prometida em casamento a José. Antes que se unissem, antes que tivessem relações sexuais, ok? Deixa o original tá assim, unissem sexualmente, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, o item 1 de Lucas traz um detalhe do recenseamento romano, do Império Romano, e o item 1 de Maria estava prometida. Ok, então, grávida pelo Espírito Santo, né? Ok, beleza. Item 1 de Mateus foca ainda nessa promessa. Maria foi prometida a José, né? Foi prometida em casamento. Olha que interessante. Provavelmente Maria, ela era uma adolescente, né? Faz parte da cultura do Oriente Antigo, que as meninas mais jovens, né? Primeira menstruação, segunda menstruação, junto com a família, de acordo com a família, se prometia em casamento com outra família, né? Não era algo assim esporádico, né? Ou aleatório, havia todo um envolvimento. Então, ela havia sido prometida a José. José provavelmente um homem de 20 e poucos anos, entre 19, 23, 24 anos, segundo o costume da época, era esse costume. E era muito sério a coisa, né? Como ela havia prometido, provavelmente fazia parte do primeiro ponto, da primeira parte do casamento. O casamento continha duas partes, né? A promessa, onde as famílias se reuniam e a menina seria prometida ao homem,
e ele levantaria um valor para comprá-la, né? Comprar o dote, na verdade. Comprar a mulher fica um pouco estranho, parece até um pouco vulgar, mas não é isso. É porque quando o homem ele se apaixona pela mulher e a mulher por ele e entram em acordo de casamento, ele deveria trabalhar para pagar o dote da garota ao pai dela, porque era como se fosse uma pérola, né? Algo de muito valor para o pai. E o pai cuidou dela. Então, aí o homem deveria fazer essa primeira parte, trabalhar para pagar esse dote, ok? Isso fazia parte do primeiro passo, né, do casamento. Mas eu vou entrar em outros detalhes depois. Eu não vou falar sobre o casamento aqui. Então veja. Só que Mateus ele destaca que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Agora vejam só. Aqui, ó, no item 2 de Lucas, Maria estava prometida em casamento. Beleza. Eu vou adiantar. Cronologicamente, Lucas provavelmente ele narra a parte inicial do que está acontecendo com Maria e José e narra o nascimento de Jesus assim, sem os primeiros pontos do nascimento de Jesus estão em Lucas, de acordo com os estudiosos, de acordo com o que a gente está observando aqui. Então, vê só, o item 2 de Lucas, de Mateus, Jesus nasce em Belém, nos dias de Herodes. Eu vou parar aqui, porque aqui já não me interessa até agora, até aqui não me interessa agora. Eu vou voltar para Lucas já, porque eu entendo, ou melhor, entende-se que é o ponto inicial da narrativa cronológica. E eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Então, vê só. Nesse período, Maria estava prometida, como eu falei, Lucas destaca isso, a José. Beleza. Chegou o tempo de nascer o menino, verso 6 do capítulo 2. Agora, observe. Item 4. Havia... Ai, meu Deus, o lápis aqui parou. Havia pastores trabalhando, eles receberam a mensagem do anjo. Pelo item 4 de Lucas, no capítulo 2, eu entendo que o Natal não pode ser comemorado no dia 25 de dezembro. Por quê? Nessa parte aqui do capítulo 2, no item 4, pastores trabalhavam, né? E eles receberam do anjo a notícia de que Jesus havia nascera, né? Nascera. Então, nesse período de 25 de dezembro, não pode haver trabalho pastoral em Jerusalém. Por quê? Porque essa parte é a parte do inverno e às vezes até nevava. Então não era um hábito ou provavelmente muito difícil que pastores estivessem trabalhando. Mas isso aqui é um outro assunto em saber qual foi o mês que Jesus nasceu ou o dia. O dia é quase impossível de saber, mas o mês sim, mas isso aqui é outro assunto. Então, pelo item 4 de Lucas, eu consigo entender, logicamente, pelo costume da época, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso aqui já é uma tradição que vem de uma outra tradição, uma outra história. Mas isso aqui não é o assunto de hoje. Ok? Então, vamos lá. Só que aqui tem um interesse. Agora eu vou voltar para Mateus, né? Eu tinha parado aqui em Mateus e aqui eu também parei aqui em Lucas, né? Item 3 de Mateus. Os magos, vindos do Oriente, queriam saber onde estava o rei dos judeus. Marca aí essa expressão. Porque eles viram a sua estrela. Então, ou seja, eu tenho os magos, provavelmente estudantes não vou dizer astronomia / astrologia, porque não tinha isso, mas eles estudavam as estrelas. E para eles foi revelado onde o Messias viria, né? Para um povo longe de Jerusalém, em especial um povo que não teve contato com certeza com os estudiosos religiosos de Jerusalém, porque é um povo que vem de fora, e Deus revelou para eles onde haveria de nascer o Messias. Muito interessante isso. Então vamos lá, item 3.
Agora vejam bem, quando Herodes soube disso, ficou louco e começou a fazer uma busca para saber onde o menino estava. Vamos agora para o clímax dessas narrativas, tanto de Lucas como Mateus, e eu vou explicar a contradição que há e vou tentar harmonizar com vocês. Agora, vejam só que coisa interessante que você nunca percebeu, tenho certeza, lendo essas duas narrativas. Em um evangelho, no evangelho de Mateus, fala do grande rei Herodes, né? O Herodes o Grande. E fala que esse personagem quis matar as crianças, né? José teve que sair para o Egito. Eu não destaquei isso aqui, mas você sabe do que eu estou falando, porque está mais adiante desse capítulo aqui de Mateus, né? Capítulo 2 também. Eu não botei aqui capítulo 2, ok? Peraí, José foge para o Egito porque estão querendo matar as crianças por uma ordem de Herodes. Isso não aparece em Lucas. Pelo contrário, em Lucas fala que José vai para Belém, né? Lembrando que Herodes aqui está em Belém, tá pessoal? Jerusalém, né? Para você focar. Em Lucas não fala de Herodes. Em Lucas fala que Jesus ele foi circuncidado, né? Foi ao templo aos 12 anos. Como é que ele foi circuncidado? Foi ao templo. Fala que os pastores espalharam a notícia em Jerusalém. Lá, depois você lê aí. Como é que aconteceu isso se havia uma perseguição de Herodes? No mesmo local. Então, aí há uma contradição levantada tanto logicamente quanto por crítica dessas narrativas. Mas para mim ela é muito fácil de se resolver de acordo com os estudiosos têm montado. Então vejam bem. Como eu adiantei para vocês, Lucas ele traz os primeiros passos dessa narrativa, os primeiros passos de Jesus, do nascimento. E por incrível que pareça, é muito interessante que José, quando ele descobre que Maria, provavelmente 12, 13 a 14 anos, estava grávida, ele quer anular o casamento secretamente, né? A Bíblia destaca que ele era um homem justo. Por que ele gostaria de acabar com o casamento secretamente? E a Bíblia fala para não expô-la à desonra. Olha que interessante. Porque se José quisesse, ele faria isso e Maria seria apedrejada até a morte. É aí que entra o anjo. Só que ele não ia fazer isso. Como ele queria não queria mais o casamento, ele queria fugir. Então, dentro do costume da época, se o marido fugisse, se a mulher tivesse traído ele, né, tivesse traído, e ele não fosse denunciar, ela não seria apedrejada. Ele, por ser justo, né, por não querer colocar ela em desonra, ok? Resolve acabar o casamento secretamente. Mas aí entra um anjo. O anjo, Deus sabendo o que ele ia fazer, entra o anjo. Calma aí, não é assim não. Eu pego ela pelo Espírito Santo, assim, assim, assim. Se liga aí. Então é muito interessante essa parte. Só que assim, uma garota de 13 anos, né, mesmo que seja o costume da época, prometida em casamento a um homem mais velho. E deixa eu ver aqui. E aparecer grávida antes da segunda parte do casamento se consumar, isso era terrível. Terrível, 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 terrível. Por isso que ele fala que não queria expor a desonra, ok? Então o que é que acontece? Provavelmente eles foram humilhados nessa questão aí. Tanto Maria, ou foram vistos com maus olhos, né? Assim, de uma forma meio estranha. O cara tá prometido em casamento e tal, e ela aparece grávida. Enfim, é algo assim, muito triste. Então, quando José sai de Nazaré, ao norte, e vem para Belém para o alistamento, ele provavelmente vai ficar na casa de parentes, ok? Vai ficar na casa de parentes. Tanto para o alistamento, quanto
para o nascimento de Jesus, porque chegando ele em Belém, nesse período, Maria já estava prometida a José, chegou o tempo de nascer o menino, aqui, ainda dentro do capítulo 2, no item 3 de Lucas. Observe. Uma vez que José e Maria estão em Belém, provavelmente José na casa de parentes, porque ele deveria ter vindo de lá, de Nazaré, com maus olhos as pessoas, por onde eles passaram, uma vez que havia a promessa de casamento, uma vez que Maria ficou grávida antes do casamento, né? Do consumo do casamento, beleza? E em Mateus, em Lucas, que tem as personagens dos pastores, os pastores vão lá, porque viram os anjos, só que eles vão onde Jesus está, onde Maria está, e Jesus também, obviamente, e vão embora. Acontece a mesma coisa com os magos em Mateus. Só que com os magos tem algo interessante. Entre os pastores, né, na narrativa de Lucas, e os magos, eu tenho períodos diferentes, provavelmente período de anos. Por quê? Vejam só. Quando os magos, vindos do Oriente, queriam saber onde estava, Mateus capítulo 2, não lembro o versículo, depois você checa aí. Eles entram, esses magos vindos do Oriente, eles entram na casa, tem lá a expressão, na casa. Provavelmente essa era a casa que Jesus ficou, né? Toda aquela história da manjedoura, José e Maria e Jesus. Por que eles ficaram na casa? Porque não havia lugar para eles, José, Maria, na hospedaria. Hospedaria. É muito interessante que o Rodrigo Silva fala, o estudioso de arqueologia Rodrigo Silva, ele fala que a palavra hospedaria parece que é um hotel, mas não é, traduzida para a gente. Hospedaria, naquela época, fazia parte de um quarto de hóspede que ficava em algumas casas, mesmo de pessoas pobres, para receber parentes de outros lugares, ok? Então, as casas comumente eram um cômodo só, com uma entrada, uma porta, e lá se fazia tudo, né? Cozinhava e tal, ao ar aberto, ao ar livre, melhor dizendo. E dentro desse espaço havia um quarto, provavelmente em cima, que guardava algumas coisas e também, se as pessoas quisessem, quando vinham de longe, se os parentes vinham de longe, eles ficavam lá, né? Então, observe no Evangelho de Mateus que os magos entram na casa, Então, o que seria aí esse quarto, né? Então, José e Maria ficaram na casa de parentes, nesse quarto de hóspede, porque eles provavelmente foram rejeitados por conta da cultura que, uma vez que uma mulher estava grávida, ou melhor, uma garota prometida em casamento, grávida, aparecer grávida não era legal para a sociedade, né? Seria a discriminação da época, né? E principalmente para uma sociedade que a mulher não tinha tanta vez como a de hoje. Então, eles foram ficar na casa de parentes e provavelmente sofreram preconceito. Aí, então, bem. Então, Jesus nasce aqui em Lucas, não é isso? Tem os primeiros pontos aqui em Lucas. E aqui em Mateus, provavelmente ele está com quase 2 anos. Por que isso? Porque em Lucas, Jesus ele é circuncidado ao templo, né? Os pastores espalham a notícia do nascimento dele e não é falado nada sobre a perseguição do rei Herodes na região que Jesus nasceu. Então, quando vamos para Mateus, a gente descobre que as coisas ficam um pouco diferentes. Porque a gente descobre que eles estavam em uma casa, porque os magos vão lá. E daí a gente tem o personagem de Herodes
e a perseguição, né? Quando Herodes soube disso, ficou louco e ele reuniu a parte religiosa, né? Os chefes dos sacerdotes para procurar a Jesus e os magos. E até falar com os magos, né? Mas os magos cortam o caminho porque são alertados por Deus para não fazer isso. Então, pessoal, e a manjedoura? Sim, o detalhe da manjedoura. A manjedoura, arqueologicamente, que era o local onde os animais comiam, era de pedra, né? E havia, o que foi que Maria fez, né? Ela cavou a parte de pedra e colocou Jesus lá. Não é aquela manjedoura que a gente vê aí, o presépio e tal. Isso aí é bem tradicional da Igreja Católica. Não tem muito a ver com a verdadeira história, não. Então, esse é que é o detalhe. Então, vejam só. Deixa eu ver aqui. Então, esses eventos, para os eventos do item 3, em especial o item 3, se passam quase 2 anos. 2 anos. Por quê? Porque é quando Herodes ele dá o decreto para que matem as crianças de 2 anos para baixo. Quando esses pontos ocorrem em Lucas, né, Jesus provavelmente é o nascimento dele mesmo, vai ser nascido mesmo, né? Então, dos pastores para que os magos venham em Mateus, se passam mais ou menos 2 anos. Porque a ordem de Herodes, a gente usa logicamente isso, né? Não são eventos, até o item 3 aqui, né? Do item 2 de Mateus ao item 2 de Lucas, provavelmente é o mesmo período. Do item 3, não. Do item 3 adiante, são períodos diferentes. Até porque, como o Herodes tinha todo o controle, ele era subordinado a Roma, né? E aqui a gente vê que o Império Romano usa o recenseamento. E nós temos a apresentação de Jesus no templo, né? A circuncisão dele, a notícia se espalhando pelos pastores e tal. Muito livre ele ficou. Né? Antes dos 12 anos, obviamente isso, né? Antes dos 12 anos, porque antes dos 12 anos já Herodes morre, ok? Ele morre. Mas até esse período aí, da apresentação de Jesus no templo, a questão dos pastores, dos magos, se passam 2 anos, provavelmente esse período. Então, os magos demoraram, provavelmente vindo da Síria, aproximadamente uns 2 anos, né? Eles receberam a profecia, né? E vieram descobrir o rei dos judeus. Por que Herodes ficou louco? Por conta dessa expressão aqui, ó. Pelo menos aqui é particular meu. Que no Evangelho de Mateus, que eu não destaquei aqui, o anjo pede para que eles sigam para o Egito, para fugir da caça de Herodes e esperarem ele morrer para voltarem para Belém. Então daí surge o ministério de Jesus. Claro que é uma parte que a Bíblia não tem interesse em registrar, ok? A parte da infância dele em si. E por conta disso a gente entende os detalhes aqui, os possíveis detalhes da cronologia do nascimento de Jesus em Lucas e dos eventos do nascimento de Jesus em Mateus, e os eventos que são diferentes do de Lucas. Então, é bem interessante essa parte. Esse é o verdadeiro Natal, né? Essa aqui é a questão do nascimento de Cristo. Um nascimento completamente humilhante, provavelmente porque eles sofreram. Eles ficaram na casa de parentes porque em nenhum lugar queria... não é o hotel, tá, pessoal? Era nenhum lugar, nenhum outro grupo de pessoas que iriam acolher. Eles ficaram em um quarto de hóspede de pessoas, onde tinha esses animais, inclusive a manjedoura que era de pedra, não a manjedoura como a gente conhece. E José e Maria, assim, incríveis mesmo, né? Maria muito nova para saber o que tudo aquilo ia... Por isso que em Lucas fala que ela ficava refletindo sobre tudo aquilo no Evangelho de Lucas. Isso é muito massa mesmo, bem legal. Então eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida sobre esses eventos
que eles configuram realmente o que é o Natal. Espero que você tenha gostado. Alguma coisa que eu falei aqui que não ficou muito clara, pode falar, pode perguntar. E espero que você leia para aprender aqui. Você tem que estar acompanhando com a Bíblia. E Feliz Natal para você aí. E que você curta, né? Fique com Deus e abençoe sua família. E abençoe sua família.